Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho teu. Bom dia, transformadores. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Quero que você se coloque em um momento que foi crucial na tua vida. Aí de repente está tudo muito bem, tudo em ordem, e acontece algo que muda tudo. Algo completamente inesperado. Daí você não sabe o que fazer, o seu chão some, você fica com medo e seu coração começa a encher de dúvida. Então, São José, ele enfrentou a dúvida, mas teve acolhimento, teve atitude e, acima de tudo, confiou. É um exemplo que serve para pensarmos como nós devemos agir em nossas dúvidas, em nossas tempestades. Na cultura da época, o noivado era um compromisso já inquebrável. E a descoberta da gravidez de Maria antes do casamento seria, sim, um escândalo público. José tinha duas opções: podia denunciá-la ou romper o compromisso discretamente. E qualquer decisão seria pesada e teria consequências. Mas José é um homem justo. Isso significa mais do que seguir regras. Ele vivia a lei com sabedoria, equilíbrio e compaixão. A sua decisão inicial de romper silêncio já era uma demonstração de amor em meio à dor. José não fala uma palavra sequer. Tudo o que sabemos dele vem de suas ações, e é justamente isso que revela a sua verdadeira força. Ele é um homem que escuta antes de agir. E escutar no meio do caos é um ato de coragem. Não foi fácil para José. A confusão, o medo de tomar a decisão errada, o questionamento sobre o futuro. E quantas vezes nós também nos sentimos assim, não é? Enfrentamos situações que fogem ao nosso controle, ficamos paralisados diante do desconhecido e achamos que não somos capazes de lidar com o que Deus nos pede. No momento mais difícil, José recebe uma mensagem: não temas em receber Maria como tua esposa. Este não temas está em diversos pontos da Bíblia como um chamado constante de Deus à humanidade. Quando Deus nos diz não temas, Ele não promete que tudo será fácil, mas que Ele estará conosco em cada passo. José entendeu isso e, mesmo sem todas as respostas, confiou. O anjo, ele revela a José que Maria concebeu pela ação do Espírito Santo e que o filho será chamado Jesus, Deus salva. Isso cumpre a profecia de Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Deus, ele não escolhe caminhos fáceis, nem pessoas perfeitas. Ele escolhe José, um carpinteiro comum, para ser pai do Salvador. Isso ensina que a santidade não está em ser extraordinário,
mas em dizer sim às tarefas que Deus nos confia. O que significa Deus conosco? Na prática, significa que Ele não nos abandona nas nossas lutas. Lá no silêncio do nosso sofrimento, Deus está presente. No medo que nos paralisa, Deus nos dá coragem. José não precisou de palavras para mudar o mundo. Sua justiça foi traduzida em ações. Muitas vezes na nossa vida, as situações exigem de nós mais do que palavras. Um pai que trabalha horas extras para sustentar a família, uma mãe que silencia sua dor para cuidar dos filhos, um jovem que diz não às facilidades do mundo porque quer ser fiel à sua fé. José ensina que a fé verdadeira não é apenas acreditar, mas agir, mesmo sem compreender totalmente o plano de Deus. Pense bem na última vez que você enfrentou algo inesperado. E qual foi sua reação? Você confiou ou tentou tomar de conta de tudo sozinho? José mostra que confiar em Deus é aceitar que nem sempre entenderemos o caminho, mas Ele sempre nos guiará. Então devemos olhar para dentro. José poderia ter se rendido ao medo, à vergonha ou à dúvida, mas escolheu confiar. Tendo feito isso, fez parte do maior plano de salvação da história, a nossa salvação. Não devemos ter medo do julgamento ou nos acharmos incapazes de cumprir o plano de Deus. Muitas vezes deixamos a justiça de lado porque é mais fácil desistir, se omitir. Quando confiamos em Deus, até o caos se transforma em graça. O silêncio de São José fala mais alto que 1000 palavras. Ensina que não precisamos entender tudo, mas precisamos confiar. Ele nos mostra que Deus não escolhe os preparados, mas prepara aqueles que Ele escolhe. Devemos, como José, dizer sim, mesmo no meio da dúvida. Que o nosso silêncio diante de Deus se transforme em força para agir e transformar vidas. Porque no final, o que importa não é o tamanho do desafio, mas a grandeza da nossa fé. Paz e bem. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim.